Boa noite. Tomar remédio por conta própria. Quem nunca fez isso em algum momento da vida? A questão é que a maioria das pessoas que pratica automedicação faz isso de forma descontrolada. Antibióticos, anti-inflamatórios, ansiolíticos, descongestionantes, tudo acaba entrando na lista perigosa de consumo sem orientação médica. A automedicação pode trazer um alívio imediato, mas também pode deixar muitos efeitos colaterais. Ao invés de curar, o remédio pode provocar o agravamento de uma doença, causar reações alérgicas, dependência e até a morte. Para esclarecer sobre a cultura da automedicação e efeitos colaterais dos remédios, o Opinião Pernambuco de hoje convida Paulo Sérgio Ramos, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da UFPE. Ítala Nóbrega, farmacêutica do IMIP. Frederico Maciel, coordenador do Ambulatório de Psiquiatria do Idoso do IMIP. Nosso número de WhatsApp para você fazer perguntas ou mandar a sua opinião é 81, código do estado, 988-30-7098. Na internet você pode acompanhar o programa ao vivo em tempo real pelo www.ufpe.br/NTVRU. Sejam bem-vindas, seja bem-vinda também, professora doutora Ítala. Bem, nós temos uma grande quantidade de pessoas que praticam a automedicação no Brasil. Segundo a Abifarma, isso vai em torno de 80 milhões de pessoas, né, que é um número muito elevado. E aí a primeira pergunta que a gente traz é por que existe essa prática de uma forma tão acentuada aqui no Brasil? Me permita, doutor Paulo, mesmo o senhor estando aqui na primeira cadeira, né, que a gente comece essa fala com a doutora Ítala. Boa noite a todos. A automedicação hoje no nosso país, acredito eu, que tem a disponibilidade do fácil acesso ao medicamento, né, que desencadeia que a população procure de imediato esses medicamentos, né? E às vezes a carência mesmo de acesso ao profissional médico, né? Então, às vezes o imediatismo de você querer resolver aquele sintoma, aquela queixa que está apresentando, você recorre ao medicamento para ir fazendo a automedicação. E esse número, assim, ele parece meio absurdo, não é? Uma quantidade tão grande de pessoas. Muito. E, em consequência disso, né, a automedicação, o medicamento em si, ele é o primeiro fator, né, que desencadeia as intoxicações em seres humanos e leva a 10% de internações desses pacientes, né, desses usuários a internações. Doutor Paulo, a gente tocou no ponto aí que é exatamente o do fator cultural, né? As pessoas têm essa prática de uma forma muito deliberada e muitas vezes não fazem nem a ideia do quanto isso possa ser prejudicial para as suas vidas. Essa cultura, ela vem de muito tempo? Exatamente, como o Ítala comentou, né, dados da Organização Mundial de Saúde sinalizam, né, que até 80% das pessoas, 50% a 80% da população estaria fazendo uso de automedicação. E são diversas variáveis que interferem nessa prática, desde cenários desfavoráveis do ponto de vista socioeconômico, onde as pessoas não têm acesso, né, a um profissional de saúde que faça a orientação dessa prescrição, até cenários mesmo culturais, né, de as pessoas não quererem terem acesso e não quererem procurar o profissional de saúde. E isso traz um grave problema, né, porque a definição da própria Organização Mundial de Saúde em relação ao medicamento seguro é que o indivíduo receba um medicamento por um profissional de saúde para a condição clínica que ele apresenta, na dose correta, pelo tempo correto e que seja um medicamento adequado e com um custo financeiro que seja possível para aquele indivíduo tomar, né? E isso aí no cenário que a gente vive no nosso país, então tem um pouco de tudo, né? As pessoas, elas continuam tendo dificuldade, né, de acessar os serviços de saúde, elas têm a facilidade, porque as farmácias hoje, nesses últimos anos, não só no Brasil como nos Estados Unidos, na Europa, viraram um verdadeiro supermercado. Então você encontra medicamentos chamados OTCs, que são aqueles medicamentos que são vendidos fora do balcão, e ali no meio tem barra de cereais, né, achocolatados e vários outros produtos. Então é um ambiente muito acolhedor, né, para que a população vá lá e compre um medicamento para aliviar o sintoma imediato.
Então, isso traz uma facilidade muito grande. Tem essa facilidade também da grande quantidade, em função da grande quantidade de farmácias, né? Que é um tópico que a gente também pode dar uma falinha sobre ele. Mas, assim, nessa primeira rodada, eu queria passar a palavra para o doutor Frederico. Qual a sua opinião sobre essa primeira questão que foi levantada? Eu acredito também nessa dificuldade do imediatismo, né? Dificuldade de acessar os médicos nessa coisa mais emergencial. E muitas vezes começa até em casa mesmo, né? Muitas vezes todo mundo em casa tem aquela caixinha, né, com alguns medicamentos ou uma sacolinha, né? Então muitas vezes está por ali já. Essa farmacinha não é recomendável? Não é adequado, não, né? Sem lembrar sempre que tomar medicamento tem também seus riscos, a gente deve pensar também nas consequências. Algo que a gente vê muito nessas propagandas também, na verdade, é o estímulo, né? Mas ninguém fala sobre as consequências também de fazer uso de um medicamento, né? Então... às vezes você está andando e você ouve em emissoras de rádio anúncios de determinados tipos de medicamento feitos assim de uma forma muito deliberada e às vezes para problemas muito sérios, né? Tem umas campanhas aí que falam, não sei o que, prostático, como se eles fossem uma salvação da lavoura, como se eles fossem capazes de conter, né, de debelar um problema grave, como é um problema que possa acabar resultando num câncer de próstata. Então, esse tipo de situação coloca a população numa situação delicada, né, doutor Frederico? Muitas vezes até quando na psiquiatria a gente percebe muito, de repente um indivíduo perde um familiar, né, um ente querido, e diante daquela emoção, diante do luto, ele recorre logo a algum tranquilizante, algo que possa relaxar, algo que possa acalmar mais, né? Mas muitas vezes ele acaba recorrendo a um medicamento que pode causar uma dependência, né? Pode causar uma tolerância, de repente a pessoa começa a aumentar a dosagem desse remédio por conta própria, sem uma orientação médica, então isso não é indicado, né? Muitas vezes a gente tem que viver aquele momento, né? Exato. Nós selecionamos alguns grupos de medicamentos para tentar entender até que ponto eles impactam na nossa saúde, né? O que é que eles têm de bom e o que eles têm de ruim. Durante o programa a gente vai trazer esses vários grupos e acho que vai ser muito interessante para vocês que estão nos acompanhando. Eu queria trazer novamente ainda essa questão agora do fator socioeconômico. E a população, ela parece-me que está cada vez com maiores dificuldades financeiras, econômicas, né? Um salário mínimo que aumenta irrisoriamente. E aí, esse tipo de fator acaba agravando, concorrendo para que as pessoas elas busquem essa automedicação, doutora Ítala. Sim, assim, a dificuldade, né, de procurar o profissional médico. Então, às vezes ele busca a farmácia como um facilitador, né? Então, ele vai ter acesso àquele medicamento que, porventura, iria sanar uma queixa. E o risco que está se correndo é de você estar mascarando uma doença mais grave ou levando a riscos de você desencadear outras doenças ou até mesmo, né, gerar interações medicamentosas porque esse paciente já faz uso crônico de algum outro medicamento por possuir uma outra patologia, né? Então, às vezes, o fator econômico da carência de você ter um acesso, né, à avaliação de um profissional de saúde, onde ele vai identificar melhor a sintomatologia que o paciente está sentindo, está manifestando, às vezes você vai para um acesso mais imediato, né, mais fácil, né, e até mesmo essa colocação que o doutor Frederico falou, né, de a gente ter disponível esse medicamento em casa, né, a farmácia caseira. Nós realizamos, falando em números, nós realizamos uma pesquisa em 2016 com usuários do IMIP, 520 usuários, e deles 90% têm uma farmácia caseira em casa, né? Então, aí é onde favorece ainda mais essa questão da automedicação. 90%, né? Doutor Paulo, as pessoas elas têm dois caminhos. Um é pagar consulta, um é desembolsar para poder ter acesso ao médico, o outro é procurar a rede pública. Mas nesse quesito das políticas públicas de saúde há também uma defasagem muito grande, né? E a população acaba, às vezes, se distanciando. Ou, imagina, eu vou procurar um
uma orientação médica num hospital público, mas eu vou enfrentar uma fila muito grande, ou eu vou demorar X dias para poder ter acesso a esse médico. E aí a solução mais imediata é exatamente fazer um consumo ou da própria cabeça ou orientado por um vizinho, né? Então, essa responsabilidade ela é em grande parte do Estado. Com certeza. A gente sabe que um usuário do Sistema Único de Saúde, existem os níveis, né, de complexidade, né? Então, as pessoas podem acessar o serviço de saúde através da unidade básica de saúde, os programas de saúde da família, se tiver um nível de complexidade intermediário, um hospital de médio porte, e um nível mais complexo ainda vai acessar um hospital de maior complexidade, como o IMIP, Oswaldo Cruz e o Hospital das Clínicas. A gente sabe que, na prática, né, o tempo entre a pessoa apresentar sintomatologia para determinado tipo de doença até conseguir chegar ao médico no hospital terciário, às vezes é de meses, se brincar até de um ano. Não, então, é tempo suficiente para que ele está padecendo do sintoma, né? Não é nenhum sintoma agudo, não é uma demanda aguda. Ele tem um sintoma, né? um sintoma de uma doença crônica. E aí ele acessa a farmácia, porque é o local que ele vai ter maior facilidade. Às vezes não é a farmácia, como foi falado aqui, é o vizinho, é o parente. E até eu lembrei, como o Carlos estava exemplificando, eu fui fazer uma visita domiciliar a um casal de idosos e eu precisava medicar um daqueles dois, e eles falaram que tinha uma caixa de medicamentos. E aí eu pedi para ver, porque eu queria ver se aquele medicamento que eu queria prescrever estava ali naquela portfólio de medicamentos. E o que é que tinha? Uma caixa próxima a uma janela, né, que passava o dia todo ali levando sol, sem abrigo de luz, calor, e parte daqueles medicamentos todos ali estavam com o prazo de validade vencido. Né? Então, um idoso provavelmente não ia se dar conta de olhar que aquele medicamento estaria vencido e o medicamento não iria funcionar. Então, é um problema que já se inicia realmente dentro do próprio domicílio das pessoas. Doutor Frederico, a automedicação ela estaria começando de forma mais precoce nos últimos tempos? Tem chamado a atenção principalmente o grupo de jovens, né, daquela faixa etária dos 16 aos 24 anos. Quem trabalha em emergência é bem comum, né, encontrar os casos de intoxicação de jovens, né, então pessoas que por algum motivo se separaram de um namorado, de uma namorada, começam a fazer uso, né, de uma forma perigosa, né, tem um risco, né, o risco de morte iminente, e chama muita atenção mesmo, né, essa questão lá do jovem, 16 a 24 anos, está se destacando. Isso é uma tendência no Brasil ou em outros países isso tem acontecido também? Tem acontecido. Um dado interessante também é que, na verdade, o idoso ele não participa dessa coisa que chama a atenção do jovem, né? Normalmente o idoso já é polimedicado, normalmente o idoso já é assistido, né? E enquanto o jovem não, o jovem ele tem mais aquela coisa mais imediata, aquela coisa mais rápida, não quer passar por essas dores da vida, né? Não tem uma rotina também de procurar um médico, né, como acontece com as pessoas numa fase mais adulta. Então, tudo isso acaba corroborando, né? O doutor Sérgio já tocou aqui no ponto da medicação com prazo de validade vencida, que é um agravante para a automedicação. Doutora Ítala, é muito comum as pessoas acabarem, por essa falta de orientação, também fazendo uso desse medicamento com validade vencida. E quando a pessoa diz, por exemplo, não, ele venceu, está apenas com 2 dias, 3 dias, ainda dá para tomar. O que é que acontece? É muito comum, né? A gente sempre fala que na hora que a gente vai orientar um paciente, a gente tem que seguir 3 nortes. O primeiro é orientar como é que ele deve administrar esse medicamento, né? Tomar com água, nos horários corretos. Como armazenar esse medicamento, né? O doutor Paulo bem tratou aqui. Os medicamentos eles não podem estar acondicionados em local onde há radiação, locais muito quentes ou muito úmidos. E um ponto importantíssimo que precisamos acompanhar é a validade desse produto. O medicamento ele tem um tempo onde aquele princípio ativo ele vai fazer efeito no nosso organismo. Então, é um risco grande de a gente estar tomando um medicamento cujo tempo que foi destinado a garantir a eficácia terapêutica dele já expirou. Então, às vezes a gente até compara com o alimento, porque o alimento ele mostra algumas características que diz que realmente ele não se venceu.
né? E a gente às vezes não enxerga isso no medicamento, né? Raros são os medicamentos onde você vai ver que precipitou alguma coisa que não era para ter precipitado, né? Que a cor está diferente. Muitas vezes isso não manifesta, mas aí a gente orienta que realmente tem que tomar dentro do prazo de validade. E o outro ponto é no tocante ao descarte, né? Que hoje a gente falou na parte econômica, mas a gente também tem que lembrar do meio ambiente, né? E muita gente não sabe onde devemos descartar esse material. É um produto químico e que muitas vezes vai correr no lixo comum, né? Joga lá no lixo de casa, no lixo doméstico, onde outra pessoa pode ter acesso a isso, ou até mesmo ir correr nos lençóis freáticos, porque isso vai para o lixo comum. Então, vai para os aterros sanitários aí, e aí a gente acaba dando um retorno negativo, né, para a população. Uhum. A gente faz um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre automedicação e efeitos colaterais.